vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Clame ao Senhor. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu coração. Graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para adorar o nome do Senhor, glorificá-lo, e temos muitas maneiras de fazer isso. Estamos aqui agora e eu quero primeiro dizer que vocês fazem muita falta aqui. É bem difícil para a gente vir para cá e gravar num ambiente assim frio, aparentemente frio. Nós não temos os irmãos glorificando a Deus, nós não cantamos hinos juntos de louvor. Na minha frente são muitas cadeiras vazias e uma serva de Deus muito dedicada, manuseando a filmadora. Mas nós temos em Deus a esperança de que em breve estaremos aqui, juntos para adorar o nome do Senhor. Mas a gente sente muita falta realmente dos irmãos. E quando eu falo do ambiente frio, porque o calor humano, a comunidade reunida, a coinonia exercida, isso também aquece o nosso coração. Mas eu também me lembro que toda sarça é ardente quando Deus está presente, né? Então louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está presente em nosso coração, está presente na palavra que vai ser ministrada. Nós vamos então cultuar ao nosso Deus nesta hora. Eu quero falar com você rapidamente sobre dízimos e ofertas, porque é muito lindo o exemplo que nós temos na palavra de Deus, além das práticas, né, dos ensinamentos práticos, de como Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o coração da Bíblia. Nós usamos muito esse texto para evangelizar, para dizer às pessoas que Deus as ama e que deu Jesus para morrer no lugar delas, para que elas, crendo, não venham a perecer no inferno, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus, tudo certo, verdade absoluta. Mas você sabia que esse versículo, ele me conduz a ser dizimista fiel? Ele me conduz a ser ofertante liberal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. É possível doar sem amar.
mas é impossível amar sem doar. Alguém pode fazer uma doação pensando que através disso vai ganhar salvação. Alguém pode doar porque o outro doou. Pode doar porque foi simpático à instituição, ou a instituição lhe foi simpática. Mas quando nós amamos, nós nos doamos à pessoa amada, à causa amada e abraçada. Então eu quero convidar você a também ser liberal nas suas ofertas. E quero convidar você a ser obediente, devolvendo 10% é um piso, né, que foi ensinado no Antigo Testamento e que foi aprovado por Jesus, confirmado por Jesus, a sua importância foi confirmada por Jesus. Mas se você não quiser dar para Deus o piso, ninguém quer ganhar o piso, né? Todo mundo quer ganhar acima do piso. Então, se você quiser também passar do piso e acima de 10% devolver o dízimo do Senhor, também você pode fazê-lo. Aparece em nossa tela a nossa conta bancária. Você sabe que pode fazer a sua transferência bancária do valor que simboliza ou que através do qual é materializada a sua gratidão, sua obediência e o seu amor. Ou você pode também, através das outras maneiras que a igreja tem orientado, está ofertando ao Senhor ou devolvendo o dízimo àquele que é nosso provedor e que nada deixa faltar. E olha, enquanto houver algum necessitado perto de nós ou em nossa congregação, nós devemos ofertar com liberalidade. Enquanto a igreja estiver no mundo com fidelidade e muito caráter cristão, muita transparência, administrando com reverência e seriedade todos os valores que entram através da fidelidade do povo de Deus, nós devemos ofertar com liberalidade e ser fiéis nos dízimos, porque é um privilégio sustentar a obra do Senhor na terra. Na verdade, nós não somos dignos de ofertar. Nós não somos dignos de devolver dízimo. Mas o nosso Deus é um Deus de natureza abençoadora. Por isso eu te convido a ser um instrumento de Deus, abençoando a obra do Senhor através da nossa querida Igreja Batista da Graça. Enquanto você medita e faz a sua oferta, eu quero também convidá-lo para adorarmos juntos com o nosso irmão Saulo. Eu já o apresentei na semana passada. Ele é crente em Jesus, ele é irmão do meu esposo, meu cunhado, e ele é um adorador que deixou para mim, particularmente, um exemplo nítido que eu nunca vou esquecer, e um dia, com certeza, eu vou usar dentro de uma palavra, a ilustração da sua vida, uma ilustração real, de quanto esse irmão não tem nada de torre, mas só de altar, do quanto ele é adorador. Saulo, muito obrigada por mais uma vez participar de nosso culto, nos abençoando com hinos de louvor ao nosso Deus. Que Deus o abençoe no uso da sua voz também, para a glória do Senhor. Quantas vezes pensou que era forte, se
Se achando seguro, o inimigo o fez tropeçar. Deixou-se envolver, se esqueceu dos conselhos que sempre firmaram seus passos, lhes deram vitória sem fim. E agora caído, doído de corpo e de alma e de tudo, amigos à parte, portas fechadas, amores partidos, pedaços no chão. E ali, escondido, isolado, ouvindo a conversa do acusador, curtindo a vergonha no escuro, agora inseguro, sem nenhum valor. No fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando perdão. No fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando perdão. E Deus ouviu seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir. E Deus ouviu seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir, lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir, lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus amado, Todo-Poderoso, Santo, grande eu sou, Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, estamos, ó Deus, em Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pelo milagre de podermos falar com o Senhor. Porque o Senhor, em Tua infinita grandeza, se inclina para nós, para nos ouvir. Muito obrigada pela oportunidade de culto, obrigada pela oportunidade de dedicarmos ao Senhor dízimos e ofertas. Obrigada porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, e é através do Teu povo que o Senhor tem sustentado a Tua obra na Tua igreja. Nós agora, Deus, queremos clamar ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo em nosso coração, quando nós vamos ler a palavra de Deus e meditar no que o Senhor tem para nós nesta hora. Eu coloco diante do Senhor todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor explanada nessa hora.
que sejam tocados pelo Teu Espírito, para a felicidade deles próprios e para a honra e glória do Teu nome, para a expansão do Teu Evangelho. Se utiliza de nós, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com vocês o versículo de número 5. E nós estaremos falando hoje sobre quando a gente edifica com excelência. Ao longo da vida nós construímos, nós edificamos. Mas eu quero falar sobre a construção, sobre o edificar com excelência. 1 Pedro, capítulo 2. Depois você pode ler de 1 a 5, mas agora eu vou ler somente o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como pedras que vivem, somos edificados, casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Conta-se a história de um homem que passou a sua vida toda construindo casas de madeira. Ele construía, do início ao fim, casas todas de madeira. Era uma arte. Ficavam lindas as casas de madeira construídas por aquele homem. O seu patrão ficava muito satisfeito, porque vendia todas as casas de madeira. Já havia encomendas das casas de madeira. E até hoje muita gente conhece e gosta de morar em casas de madeira, ou gostam de ter uma casa de veraneio, de campo, toda de madeira. Até que esse homem foi envelhecendo e chegou a hora em que o seu patrão conversou com ele e disse para ele o seguinte: você vai construir para mim a última casa de madeira e você vai parar. Você trabalhou muito, você foi muito caprichoso durante todos esses anos que você trabalhou comigo, e agora eu gostaria que você construísse a sua última casa de madeira. E aquele homem, com até certa emoção, ele foi construir a última casa de madeira. E ele pensou assim: é a última, fiz tantas, é a última, eu quero caprichar nos detalhes, eu quero ser primoroso como eu nunca fui, eu quero fazer da melhor maneira que eu puder fazer, porque eu quero que o meu dono, o meu patrão, fique orgulhoso de mim, da última casa que eu vou construir. E ele realmente caprichou, e ela ficou impecável, ela ficou lindíssima, detalhes, acabamentos, cantinhos. E quando ele entregou a chave na mão do dono, do seu patrão, aquele homem olhou para ele e devolveu para ele a chave e disse: você construiu casas de madeira para muitas pessoas, essa é sua, essa última que você construiu, eu quero doá-la para você mesmo. Ainda bem que ele caprichou. Ao longo da vida nós precisamos entender que tudo o que nós construímos aqui neste mundo, aqui nessa vida, deve ter como objetivo adorar a Deus e glorificar o seu nome. Nós devemos construir para Deus. Quando nós construímos ou trabalhamos para o Pai, nós estamos ajuntando para nós, porque enquanto filhos,
Nós somos herdeiros de tudo que o Pai tem. Quando nós edificamos para nós mesmos, nós não temos nada, porque tudo pertence ao Pai. Ao longo da sua vida, o que você tem construído, edificado, você tem edificado para quem? Ou melhor, com qual motivação você está edificando nesta vida? São sacrifícios de louvor, são sacrifícios espirituais. Sabe por quê? Porque a motivação estabelece a qualidade. A motivação determina o caráter. Eu quero convidar você a fazer com excelência tudo que lhe vier às mãos para fazer, porque você vai colher daquilo que você plantar. Nós colheremos daquilo que nós plantarmos. Hoje é uma hora, um momento para a gente refletir o que temos construído e de que maneira temos construído ao longo da nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, porque vai nos servir como um bom exemplo. Eu quero trazer para você a pergunta se você tem construído torre ou altar. E em Gênesis capítulo 11, verso 4, nós encontramos a história, a experiência lá de Babel, quando os descendentes de Noé decidiram edificar sobre um alicerce formado por motivações erradas, um alicerce formado por motivações que eram reprovadas pelo Senhor. Há pessoas que se unem, mas elas se unem em uma unidade inspirada por motivos errados. Há pessoas que se unem para semear uma semente de divisão, uma semente de confusão. Há pessoas que edificam para si mesmos. Você pode observar em Gênesis 11, 4, deixa eu ir lá para esse texto também, para eu ficar com mais facilidade de explaná-lo. Gênesis 11, o verso 4, você observa que eles estão ali para construir a Torre de Babel, mas no verso 4, eu sublinhei aqui, porque o convite é: vinde, edifiquemos para nós. Eles não tinham o objetivo de edificar para o Senhor, não era para a eternidade, não era para a glória de Deus, era uma edificação para eles mesmos. Vamos fazer para nós, vamos tocar para nós, para nossa fama, vamos fazer uma célula para nós, uma célula que vai levantar, fazer bem ao nosso ego. Vamos fazer para nós, para que sejamos conhecidos, para que nos sintamos bem. O convite para a construção daquela torre, a motivação foi: edifiquemos para nós. A gente continua no texto, e eles dizem assim: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu. Cujo topo chegue até o céu. Isso traz para nós aquela visão, uma mania de grandeza. Não é uma visão do excelente, porque o motivo é errado. Mas eles queriam construir para eles uma torre que chegasse até o céu. Por quê? Por causa da soberba. Era para eles. Tinha que ser muito caprichada. O homem que construiu a última casa de madeira não sabia que era para ele. E sempre que nós construímos algo, nós devemos fazer para o nosso Senhor com excelência. E isso tudo começa com a humildade de entender que nós construímos, mas o dono da construção
é o Senhor. A outra expressão que confirma o orgulho e a soberba que prediz a queda destes descendentes de Noé, em Gênesis capítulo 11, é quando o versículo bíblico prossegue e eles dizem assim: uma torre que chegue ao céu e tornemos célebres os nossos nomes, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam ser celebridade. Eles construíam para si mesmos, eles queriam ser vistos, mas vistos como celebridade. Só há uma celebridade que eu reconheço: é Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Ele é celebridade. Queriam que os seus nomes fossem célebres. Isso é uma auto-idolatria. Quando nós construímos objetivando o Pai Celeste, nós devemos fazer o melhor. Aí a motivação é correta. Mas eles estavam pensando neles mesmos. Não havia adoração, não havia humildade, a motivação usada era errada. E alguém já escreveu que o maior inimigo do líder é o sucesso. Nós corremos o perigo de fazer a obra de Deus sem Deus, ou de fazer a obra de Deus contra Deus, como às vezes cobramos das pessoas e de nós aquilo que Deus não cobra, nem Deus cobra. Sabe o que Deus fez? Você conhece a história. Deus confundiu a língua deles, a comunicação deles, porque a motivação deles era errada. Todas as vezes que nós nos deixamos intoxicar pela vanglória, pela egolatria, pela fama, nós nos afastamos da nossa identidade em Deus. O caminho para sermos quem Deus quer que nós sejamos é a adoração. Você tem construído torre ou altar? O que temos construído em nossa igreja? Através de tudo o que fazemos, torre ou altar? A torre é um memorial, é um monumento a si mesmo. O altar é um lugar de entrega e de entrega total a Deus. Essa é a base da verdadeira adoração. Tudo entregarei, tudo a Deus. 1 Pedro 2,5 nós lemos que nós devemos ser casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais. A visão que nós temos ministrado e andado, buscado, é de que cada vida é um templo, que cada oração é um altar. O que você tem construído ao longo da sua vida? Torre ou altar? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se for com excelência, você não vai construir torre, você vai construir altar. O altar é divino e a torre é humana. Deus anunciou o dilúvio por meio de Noé. Você sabe que ninguém creu, somente a família de Noé creu. A família de Noé entrou com ele na arca e lá ficaram 377 dias. Interessante que quando Noé sai da arca com a sua família, a arca tinha parado lá no Monte Ararat. É lindo demais, aleluia. A primeira coisa que Noé fez, depois do isolamento, depois do confinamento, dentro daquela arca, somente com a família e a bicharada, porque você sabe que no meio da família tem uns bichos soltos também, né? Depois disso, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz, observação, o faz como chefe de família, como homem de Deus, mas como chefe de família. Ele edifica um altar de adoração ao Senhor. Ele ensinou para a família dele, ele ensinou para todos nós.
Mas muitos dos descendentes de Noé, mais tarde, não construíram altar. Se uniram para construir uma torre para eles, que chegasse ao céu, que os fizesse famosos, célebres. O que você tem edificado como pedra que vive para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por intermédio de Jesus? Ao longo da sua vida, você tem construído torre ou você tem construído altar? Há na Bíblia um outro homem, outro chefe de família, que construiu um altar de adoração, um só não, vários. Esse homem colocava tudo no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o meu ser eu lhe consagrar. Esse homem colocava tudo no altar. Era tudo para o Senhor. Era tudo que ele tinha, inclusive a família e principalmente o filho. Ele colocou tudo no altar, que foi Abraão. Altar é lugar de comunhão, altar é lugar de culto, altar é lugar de adoração, altar é lugar de revelação de Deus a nós, altar é lugar de sacrifício de louvor, ou seja, altar é lugar onde eu me dou, altar é lugar de respeito, de adoração, de reverência, de entrega, de rendição ao Senhor. É lugar de intimidade com Deus, é lugar de consagração. O altar exalta Deus, a torre exalta o homem. Abraão ergueu um altar em Betel, e eu imagino como várias vezes ele ia lá naquele altar falar com Deus. Eu imagino como Abraão mantinha intimidade, culto com Deus ali. Mas, talvez como eu, você, teve um momento em que Abraão pisou na bola, em que Abraão mentiu. Teve um momento em que na caminhada ele mentiu a respeito da sua esposa, Sara. Houve um momento na vida de Abraão que ele, neste momento mesmo, ele enriqueceu ilicitamente. Abraão, em sua vida, teve um momento de sofrimento, quando ele parou de oferecer sacrifícios de louvor e de ser pedra viva que edifica altares ao Senhor. Sabe, eu quero dizer a você que não há pior lugar para viver do que longe do altar. Quando tudo deixares no altar. O melhor lugar para vivermos é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, Ele criou o homem para o louvor da sua glória. É que nós estejamos no altar. Porque viver longe do altar é viver afastado de Deus. O melhor lugar para se viver é junto ao altar de Deus. E há momentos em que, de fato, esse lugar aqui, essa plataforma onde eu estou pregando para você, é transformada em um altar de adoração. Não deve jamais ser transformada em palco, mas é um altar de adoração. Mas o nosso coração precisa, durante cada minuto da vida, em tudo que fazemos, em tudo que construímos, em tudo que edificamos, nós precisamos fazer do nosso coração um altar de adoração a Deus. Lindíssimo é o hino: vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O que Abraão fez? Depois que Abraão mentiu, depois que Abraão enriqueceu ilicitamente, Abraão resolveu voltar. Como foi o filho pródigo cantado através da voz do irmão Saulo no início desse culto. É tão bom
quando a gente tem a oportunidade de voltar. É maravilhoso quando a gente tem a humildade de entender que precisa voltar lá no início, a quem éramos na presença do Senhor. Mais maravilhoso ainda é quando nós temos a atitude de voltar. Abraão voltou. Gênesis capítulo 13, 3 e 4 diz que Abraão voltou para Betel. E lá em Betel ele foi até o lugar onde ele primeiro havia colocado a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele voltou ao lugar do altar que outrora tinha feito, e ele invocou o nome do Senhor. Abraão tirou os olhos de Deus, Abraão deixou de ter uma vida no altar, Abraão mentiu a respeito da sua esposa, Abraão enriqueceu ilicitamente, resultado, Abraão sofreu, mas Abraão voltou lá no lugar, entre Betel e Ai, onde ele havia construído um altar e onde ele havia primeiro invocado o nome do Senhor. Gênesis 13, 3 e 4. Eu pergunto nesta hora aquilo que o Senhor perguntou para mim, o que o Senhor perguntou para mim. Eu pergunto para a sua reflexão, porque quando eu chego aqui para te entregar a palavra, é porque ela já passou por mim. Eu já a reconheci como de Deus para nós. E eu a transmito a você. E eu quero perguntar para você, será que você abandonou o altar? Se você quiser pensar nessa plataforma, onde eu estou pisando como altar, ok, pode pensar também. Mas será que você abandonou o altar da presença de Deus, do serviço a Deus, da construção para Deus, da comunhão com Deus? Será que você abandonou o altar? Você está construindo torre ou altar? Eu quero hoje convidar você para voltar logo. Voltar logo. Fica andando perdido, iludido, dando voltas em torno de si mesmo. Eu quero convidar você a voltar aonde você erigiu um altar, a voltar àquele estado de adorador. Eu fico imaginando Abraão voltando. Nossa, devia ser muita terra, muita poeira, muito mato em volta. O altar que já há tanto tempo tinha sido construído. Eu imagino aquilo tudo cheio de mato, tudo sujo. Sabe por quê? Porque ficou abandonado. Tem gente que deixa Deus com saudade de si. Não tinha mais relacionamento com Ele. E eu fico imaginando Abraão se ajoelhando, tirando aqueles matos, os carrapichos, os espinhos para poder ajoelhar e dizendo para Deus: Senhor, eu estou de volta ao Deus que me comissionou, de volta ao Deus que me salvou, de volta ao Deus que me deu um ministério, ao Deus que me deu um chamado, ao Deus que me deu uma voz para adorar, ao Deus que me deu um talento, ao Deus que me deu uma unção. Senhor, eu voltei. Perdão, Senhor, porque eu abandonei o teu altar. E abandonei o altar porque eu olhei para as circunstâncias. Eu não confiei no Senhor e menti sobre Sara. E teve uma hora que o dinheiro virou o meu Deus. E eu, até de modo ilícito, o que eu queria era ganhar dinheiro. Para isso, eu deixei o altar. Eu imagino Abraão falando a respeito da circunstância difícil, que naquela época para ele foi a fome. E ele ter mentido por ter mentido e enriquecido ilicitamente. Enquanto isso, Abraão, lá naquele altar, imagina o céu se abrindo sobre ele, e o Deus da graça, que está sempre esperando o seu filho de braços abertos, recebendo-o com alegria. Por onde você tem andado nesse tempo de arca, esse tempo de confinamento?
enquanto essa casa de adoração aqui, ou a casa de adoração onde a sua congregação se reúne, não está sendo aberta ao público, por onde você tem andado? O que você tem feito de cada minuto da sua vida que não volta mais? O seu foco está onde? No ganhar dinheiro? Todos precisamos. Você é um chefe de família? Você é uma mulher que luta ao lado do seu esposo? Você é uma moça trabalhadora? Ok? Mas quem tem sido o primeiro lugar na sua vida? Qual é a sua motivação? Por onde você tem andado? Poxa, pastora, eu tenho edificado. Eu não parei de lutar. Eu não parei de construir. Mas você tem sido pedra espiritual para construir altar de sacrifício, de louvor e adoração a Deus. Quando construímos para o Pai, estamos construindo para nós, porque somos herdeiros. Por onde você tem andado? Se você tem construído com excelência? Você tem construído altar? Ou você tem construído torre? Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Repito, 1 Pedro 2,5: também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Deus mora em nós, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Sabe, todo esse 1 Pedro 2,5, esse versículo que eu acabei de ler, te parece o quê? Torre ou altar? Edifique com excelência. Sabe por quê? Porque você vai colher aquilo que você plantou. Isso ecoou duramente no meu coração. O que eu, enquanto pastora, pela misericórdia e graça de Deus, tenho construído: torre ou altar? Pelo menos eu dei graças a Deus que estou aqui há 8 anos, mas nunca pensei em comprar um carro e escrever Ministério Pastora Damares Silva. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Paulo, apóstolo Paulo, que a minha vida em nada vai ser preciosa, a não ser que eu cumpra a carreira que recebi do Senhor, a não ser que eu cumpra com o ministério que eu recebi do Senhor. E o ministério é do Senhor, eu recebi dele, mas é para dar testemunho da graça dele, é para dispensar graça. O ministério, na verdade, é dele, não é meu, não é torre, é altar. O ministério que recebi do Senhor foi para dar testemunho da graça de Deus. E eu só posso testemunhar da graça de Deus ministrando graça sobre a vida do meu irmão. E assim também contando da maravilhosa graça de Jesus, pela qual nós somos salvos. Mas vamos continuar. Quando falamos sobre edificando com excelência, o Senhor nos pergunta: temos construído torre ou altar? E em segundo lugar, o Senhor também nos confronta com a pergunta: temos construído caverna ou templo? Caverna é buscada por fugitivos, deprimidos, doentes, pessoas que não estão bem emocionalmente e que por isso desejam se afastar de todas as outras pessoas. Você tem edificado caverna? Você hoje está se isolando de todo mundo? Você está se isolando em uma caverna? Onde que isso vai te levar? Você tem erguido templo ou caverna na sua vida? No latim, caverna quer dizer buraco.
Sabe, não consta na Bíblia Sagrada que o Deus da graça, o Deus que é o próprio amor, deseje para os seus filhos buraco, caverna, solidão. Os seus pensamentos e atitudes têm levado você a construir caverna ou templo. Cada vida, um templo. Cada coração, um altar. No latim, caverna significa buraco. E no grego, caverna tem a sua raiz, vem de uma raiz que significa espelunca, lugar imundo, antro. Caverna é lugar de sofrimento, caverna é lugar de derrota. Templo é lugar de vida, é lugar de alegria, é lugar de vitória. Na caverna nós nos escondemos, no templo nós adoramos. E eu convido você a ir a outra passagem do Antigo Testamento comigo. Primeiro e segundo livro de Reis falam sobre Elias, o profeta. E 1 Reis 18 fala de Elias sozinho contra os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comiam na mesa de Jezabel. Após estes profetas clamarem ao seu Deus e nada acontecer, Elias então diz para o povo: chegai-vos a mim. O povo veio para perto, Elias apanhou as pedras, Elias edificou o altar, Elias fez uma valetinha, um rego em volta de todo o altar, amarrou a lenha, dividiu o novilho em 4 pedaços, como era costume da época, colocou o novilho sobre a lenha e mandou despejar um cântaro de água. Depois ele disse: mais um cântaro de água? Mas eu quero que esse pessoal conheça realmente o poder do Senhor. Mais um cântaro de água? 3. Coloca mais um cântaro de água. 4 cântaros de água naquela valetinha, naquele rego em volta do altar. Ele ensopou o altar. E 3 vezes consecutivas, Elias orou a Deus: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique sabido hoje que Tu és Deus, e que eu sou Teu servo, e que tudo que fez e tudo que eu fiz foi em Teu nome. Responda-me, Senhor. Diferente de construir uma torre cujo topo chega ao céu, para que se torne conhecido. Olha a oração de Elias, o povo todo ali em volta, o altar erigido, o novilho picado, a lenha posta para pegar fogo, mas ele fez uma valetinha ali em volta e 4 cântaros de água. E a oração desse profeta: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique sabido hoje que só o Senhor é Deus, que fique sabido hoje que o Senhor é Deus e Senhor só há um, e que fique sabido que tudo o que eu fiz em Teu nome. E ele grita: Senhor, responda-me. Ele queria que Deus respondesse para que todos soubessem que só o Senhor é Deus, que aquele Senhor de Israel é Deus. Aleluia! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que aconteceu aqui nessa hora? Apesar do altar ensopado, Deus manda fogo do céu, secando aquele rego, consumindo aquele altar, secando aquela água acumulada e incendiando aquele altar ensopado. O povo não podia ter outra resposta, outro procedimento. O povo caiu com o rosto em terra e declarou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, igreja,
O Senhor é Deus. E Senhor, só há um. O Criador do céu, da terra, soberano, absoluto. Deus da Bíblia, louvado e exaltado seja o seu nome. O Senhor é Deus. Uau, maravilhoso. Maravilhosa experiência de Elias. Que cara fantástico. Que profeta santamente louco. Poxa, ainda precisava encher o rego do altar de água, 4 cântaros de água. Nem deixou sequinho para facilitar para o fogo pegar. Ele queria mesmo que Deus fizesse tudo. Maravilhoso, né? Mas sabe, Elias era homem, era humano como nós. Assim como Abraão fez coisas maravilhosas e depois pisou na bola. Nós também somos assim às vezes. E Elias, esse homem valente, através de quem tantos milagres foram realizados, uma época da vida, ele foi abatido emocionalmente, profundamente abatido. Quem não sabe o que é ser abatido emocionalmente? Como nós temos nos cuidado nesse tempo de pandemia, nós pastores, nós líderes e nós cristãos, para não perdermos o foco. Ele foi abatido de tristeza, de decepção, ele foi abatido por uma solidão profunda. Jezabel jurou que iria matá-lo, e ele que havia visto e levou o povo a ver Deus responder a sua oração com fogo do céu, agora esse homem corre de mulher, agora esse homem corre de Jezabel, agora esse homem corre de medo, ele foge de medo, de pavor e se esconde em uma caverna. Será que tem alguém me ouvindo agora que já teve experiências tão profundas com Deus, mas agora é tomado por um grande medo, por um grande pavor? Está triste, decepcionado, se sentindo sozinho e construindo caverna? Será que tem alguém que está me ouvindo hoje, que está na caverna? Você precisa sair da caverna. O Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, não tem para os seus filhos uma caverna. Ele tem um altar onde vamos adorá-lo e desfrutar da verdadeira vida, que é a vida dele em nós. Você precisa sair da caverna, porque a caverna é lugar de cadáver. Você precisa vir para o templo, construir templo, porque templo é lugar de luz. Mas se foi para a caverna, agora tem que tirar algum proveito da experiência de sair da caverna. E foi exatamente ali mesmo na caverna que Elias encontrou a luz. Não foi através daquele vento forte que vinha despedaçar as pedras, não foi através das pedras que rolavam, não foi através do terremoto, não foi através do fogo. Às vezes nós achamos que muito barulho é sinal de estarmos cheios do Espírito Santo, que muito barulho é estarmos cheios de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pega uma lata de leite em pó, por exemplo, coloca nela 3, 4 pedrinhas de brita. Aquelas pedrinhas encheram a lata? 3 pedrinhas enchem a lata? Óbvio que não. Sacode a lata com 3 pedrinhas, vai fazer um barulhão, mas está vazia. Agora pega a lata, enche de areia, soca bem para encher bastante. Depois você aperta para a tampa encaixar, porque está cheio. Agora sacode, não tem barulho, mas está cheio. Cuidado com as informações erradas, com as teologias sem base bíblica. Elias estava na caverna, soprou um vento muito forte. Não era Deus que falava,
Teve um terremoto, as pedras rolaram. Não era Deus que falava. Fogo não era Deus que falava. Mas através de uma voz calma e suave. Elias na caverna viu a luz. Uma voz calma e suave pergunta para Elias: Elias, que fazes aqui? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É maravilhoso. O Senhor não disse: Elias, o que é que você está fazendo aí? Porque você está aí e eu estou aqui. O Altíssimo é também pertíssimo. Glória a Deus. E o Senhor disse para Elias: que fazes aqui, onde eu estou com você? Eu imagino Elias muito abismado, muito surpreso. E o Senhor diz para Elias: sai, coloca-te neste monte perante o Senhor. Hoje Deus está dizendo para você: que fazes aí, no topo dessa torre, buscando louvor e glórias para si mesmo? Que fazes aí, nessa caverna escura de solidão e derrota? Põe-te perante mim. Eu não te criei para a torre. Eu não te criei para a caverna. Eu não te criei para a solidão. Eu te criei para congregar e me louvar e me adorar. Põe-te perante mim. Eu te criei para que você fosse um adorador e me desse louvor. Hoje o Senhor está dizendo: eu não quero você envaidecido, mas não quero você apagado. Eu não quero você envaidecido, construindo torre para celebrar o teu nome, mas eu não quero você escondido nem apagado. Eu quero você numa célula, eu quero você no templo, eu quero você pregando, eu quero você adorando, eu quero você conquistando e esvaziando o inferno. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero você no esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente você vai descansar quando o seu emocional estiver em frangalhos. Eu te quero como templo do meu Espírito Santo. Eu te quero com um coração que seja um verdadeiro altar de adoração. Se você está na torre, sai daí, desce daí antes que você caia, porque quanto mais alta a torre, pior o tombo. Desce daí. Se você está na torre, desce daí, humilhe-se hoje e exalte ao Senhor. Seja altar. Se você está na caverna, você não está sozinho. Deus hoje está entrando nessa caverna e dizendo para você: que fazes aqui? Vamos sair daqui. Eu quero restaurar luz na sua vida. E é por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, encavernados. Não sei se existe essa palavra, mas criei ela agora, se não existir. Eu quero te trazer para a luz. Eu quero te aliviar. O que você tem construído? Templo ou altar? Torre ou altar? Templo ou caverna? Templo é local de luz, de adoração, de consagração ao Senhor. Ser templo do Espírito Santo é ser santo. Ser templo do Espírito Santo é ser habitado por Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, pela graça por meio da fé, você se arrepende dos pecados, deposita nele a sua fé, você é salvo. Você recebe o dom do Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo. O Senhor passa a viver em você através do seu Espírito Santo. Você se torna templo, casa, local de habitação do Espírito Santo. E onde você vai, Deus está em você através do Espírito Santo. Tudo que você faz, Deus está em você
através do Espírito Santo? Mas eu quero dizer para você que também é oportuno a gente trabalhar agora, rapidamente, quase que um parênteses, né? Mas trabalhar agora também a importância dessa casa de oração. O templo sou eu, o templo é você. Mas esse lugar aqui que a gente chama de templo, você também pode chamar de casa de oração. Aqui também é a casa onde a congregação denominada Igreja Batista da Graça, onde a comunidade de fé a qual pertencemos, se encontra para praticar coinonia e adorar verdadeiramente ao Senhor, porque a adoração ao Senhor se dá nos nossos relacionamentos interpessoais. Se você ficar na caverna, talvez você só esteja adorando o teu próprio sofrimento. Porque somos igreja, vamos ao templo. E se Deus quiser, vamos abrir esse templo agora em setembro e vamos entrar aqui várias tochas, vários templos do Espírito Santo para a adoração do nosso Deus. Sai da caverna, para de construir caverna, porque Deus não habita em lugar de cadáver, Deus não habita em lugar de morte, de morcego, de mau cheiro, de trevas. Deus quer habitar com você como um templo. E onde você for, você leva Deus com você. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou terminar perguntando para você, para mim, mais uma vez: estamos construindo torre ou altar? Estamos construindo caverna ou templo? Cada vida um templo. Destruídas as cavernas em nome de Jesus. Cada coração um altar. Destruídas as torres em nome de Jesus. George Miller, após converter-se a Jesus, ele disse: quando alguém bate a porta do meu coração e pergunta quem mora nele, eu respondo: antes morava George Miller, mas mudou-se. Agora quem habita a casa é Cristo. Aleluia. O meu desejo é que você peça a Deus que venha restaurar o seu altar. Qual é a motivação da sua construção ao longo da vida? Eu termino com uma lembrança muito gostosa, uma saudade gostosa, da época em que tive a honra de congregar com Samuel Woodson, do Grupo Hagios, na Segunda Igreja Batista, aqui de Campos. E me lembro do Samuel Woodson, humildemente, pegando o violão e cantando: amolece meu coração, molha meus olhos, sonda a minha motivação, aquece a minha oração. Com vinho que é o teu sangue, com óleo que é o teu espírito. Qual é a sua motivação? A motivação vai determinar a qualidade que construamos a cada dia, com a motivação de que todos saibam que só o Senhor é Deus. A Ele um altar de adoração, a Ele o nosso coração como um templo onde Ele é adorado, sempre, ininterruptamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Reflita nessa palavra e ande
na luz de Jesus, construindo templos ao invés de cavernas e altares ao invés de torres. Seja um verdadeiro adorador. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.